Já estamos de volta com o nosso Tá na Hora Maranhão, ao vivo para todo o estado. Opa, isso mesmo. A nossa resenha começa nesse momento com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Turma, boa noite para vocês. Boa noite, Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite a todos. Já estamos aqui no Tá na Hora, nesta sexta-feira, encerrando a semana, agradecendo a você que ficou conosco durante esse período. Agradecer também o pessoal da internet, o pessoal da rádio, nossos amigos ouvintes, telespectadores, muito obrigado a você e também aos nossos telespectadores do interior do estado do Maranhão. Nós temos uma audiência muito forte em Caxias, Imperatriz, por onde o sinal da difusora está chegando. A gente agradece a audiência de todos vocês, o prestígio e a confiança de todos aqui na nossa equipe. Ricardo, eu já te dou boa noite e já emendo logo o assunto, porque você vai comentar esse primeiro assunto aqui com a gente logo depois do pronunciamento do prefeito da capital sobre o pedido de cassação por improbidade encaminhado à Câmara de Vereadores. Outras autoridades se manifestaram a favor e contra o prefeito. Ricardo, entre os manifestantes, as pessoas que se manifestaram, teve a turma do dinismo, é isso? Inicialmente, boa noite, Olavo, boa noite, John, boa noite a todos. É isso, teve sim, viu? Os dinistas se manifestaram em peso na defesa do Eduardo Braide, né? O vice-governador Felipe Camarão, o Márcio Gerri, deputado federal Márcio Gerri, presidente do PCdoB, aí o post do Camarão, quem está acompanhando a gente na TV e nas redes, no YouTube. O Camarão diz que todo dia é vítima de mentira, de ataques, ameaças e sabe bem o que o prefeito Braide está passando com esse dia desastrado e sem fundamento pedido de cassação do seu mandato na Câmara de Vereadores, né? Também o Márcio Gerri se manifestou, quem se manifestou? Rubens Pereira Júnior. Agora sim, é uma manifestação oportunista, né? Essa dos dinistas. Os dinistas se manifestaram, se solidarizaram com o Braide, não é porque eles acham que o Braide está sendo perseguido, que o Braide... Não, isso aí é coisa da política. Se ainda estivessem nas tetas dos leões, estariam apontando as razões pelas quais o Braide deveria ser cassado, né? Isso é coisa de político, é cretinice de político, eu sempre critico isso. O político se coloca de acordo com as circunstâncias, com o que é mais conveniente para ele, né? Tem um ditado francês que diz que mude um homem medíocre de lugar que fatalmente ele vai mudar a opinião dele, o entendimento que ele tem das coisas. O político não necessariamente medíocre, que os meninos dinistas aí, nenhum é medíocre, muito pelo contrário, são homens capacitados, mas o político muda de opinião, né, de posicionamento de acordo com a sua conveniência, né? O Braide mandou muito mal naquele vídeo que a gente colocou ontem aqui, quando tenta passar a opinião pública uma coisa que não é verdade, né? O pedido de cassação não é porque ele não quis receber o salário igual do prefeito de São Paulo, não tem nada a ver. E nem foi proposto pelos vereadores, né? Foi um servidor aposentado. Essa história está totalmente deturpada. E esse posicionamento aí dos dinistas, com todo o respeito que eu tenho pela rapaziada, é mero oportunismo político. Eita, meu Deus, ó. John, do outro lado, vereadores e a própria Câmara justificaram o pedido de cassação. O que o Ricardo já disse, foi dada a entrada nesse processo. O que acontece? São 400 auditores fiscais. Tinha uma lei anterior que caiu, que o teto deles era por conta de acordo com o salário dos desembargadores. E essa lei caiu e passou a ser o teto do salário dos auditores a partir do salário do prefeito. Só que o salário do prefeito é 25 mil, nem se compara com o salário do desembargador, não é? Mas o prefeito de São Luís é 25 mil o salário dele, o desembargador é mais do que isso. E, obviamente, quando os auditores fiscais que tinham o salário deles, e ganham muito bem os auditores fiscais de passagem, tinham o salário por base no teledesembargador e passar com o teto do prefeito, obviamente que o salário deles diminuiu. Por isso que eles recorreram nessa situação, aí alegando defasagem, alegando que não tinha reajuste nos salários deles. E um deles aposentado, um auditor fiscal aposentado, entrou com esse processo
alegando um crime de responsabilidade do prefeito, porque o que eles fizeram? Os auditores articularam ali, portanto, para que aumentasse o salário do prefeito, para que os deles também aumentassem, né? Ou seja, não houvesse uma defasagem. Só que o prefeito Eduardo Braide não quer que o salário dele aumente, porque ele alega aí que seria igual ao do prefeito de São Paulo, seria o maior salário do Brasil para a capital São Luís. Isso gerou embate na justiça, o prefeito recorreu dessa lei e acabou não conseguindo êxito na justiça. E agora tem essa questão toda que envolve a Câmara Municipal de São Luís. E é importante dizer que na terça-feira já não é ainda a cassação do prefeito, gente. Importante explicar isso. Muita gente está pensando, né, que já vai ser a votação terça-feira da cassação do prefeito. Não é. Na terça-feira, esse processo que foi dado entrada, né, para esse auditor fiscal aposentado, que pede a cassação do prefeito Eduardo Braide, esse processo vai ser analisado pelos vereadores, votado se será admitido ou não, se haverá admissibilidade desse processo de cassação na Câmara. Então, os vereadores votarão. Digamos, se eles votarem mesmo terça-feira, digamos que a maioria concorde, né? A maioria, portanto, aprove a admissibilidade desse processo. Aí será formada uma comissão de 3 vereadores, com o presidente e um relator, inclusive, para analisar se tem fundamento ou não, essa coisa toda, não é? E aí será também dado um prazo para o prefeito Eduardo Braide, direito à garantia, não é? Da defesa, do contraditório. O prefeito Eduardo Braide poderá se defender. Isso ele terá que ser notificado acerca desse processo, depois apresentará a defesa. E aí também tem um prazo de 90 dias, o que pelas contas, Olavo e Ricardo, isso aí não vai encerrar, se for cumprir tudo no prazo, não vai encerrar menos do que final de março. Já próximo de abril, que é o prazo dessa compatibilização, caso o prefeito dispute o governo do Estado. Não é? E se ele realmente for cassado, ele perde os direitos políticos dele, não concorreria ao governo. Mas o prefeito tem a possibilidade de recorrer na justiça. Então, é uma coisa que vai ser demorada, não é? E aí, obviamente, estamos em ano de eleição, ano que vem. E tem um fator político também nessa jogada toda, não é? De tirar o prefeito da disputa. Acho que foi o Camarão que falou, não é? Uhum. Querem ganhar a eleição por WO, não é? Talvez aí uns avaliam e entendem que é para tirar o prefeito Eduardo Braide da disputa da candidatura ao governo dele. Isso, portanto, segue todo esse rito que eu falei, segue toda essa dinâmica, mas eu volto a dizer, eu acho que isso não prospera. Né? Na minha avaliação, não há fato suficiente para a cassação do prefeito Eduardo Braide. Ele pode até ser punido, não é? Mas não com uma cassação ali na Câmara Municipal de São Luís. Eu não vejo ainda embasamento para isso. Eu não sei se os vereadores teriam essa força política suficiente para cassar um prefeito na capital com mais de 70% de aprovação, que está liderando as pesquisas para governo do Estado. Não sei se eles teriam essa força política toda, mas nunca é demais, né? Cautela e prudência. Eu volto a dizer, acho que o diálogo é mais importante neste caso, né? Conversar, dialogar, ver se dá para entrar em um acordo em relação a esses auditores, né? Se dá para mudar a lei também, ver se pode mudar a lei orgânica do município, alguma coisa nesse sentido, para que não chegue a se esticar demais essa corda. Nesse momento aí, essa admissão do pedido de cassação causaria um reboliço danado, até por conta dos números, como o John Coutrinho vem falando. Os vereadores, um dos vereadores, o decano da casa, se posicionou, o Astro de Ogum, a gente vai ver agora um trecho. Não tem esse negócio de Câmara tá afastando, porque ninguém nem analisou nada, prefeito. O senhor está fazendo isso que o senhor está fazendo, culpando a Câmara Municipal por uma culpa que ela não tem. De maneira alguma, isso não é justo, gente. Não é justo. Nada foi analisado. Não deu entrada, mas quem deu, repetindo, quem deu entrada foi funcionário da própria prefeitura, me parece, e da controladoria que foi dada a entrada do pedido de afastamento do senhor prefeito. Agora, eu não estou entendendo, quando os deputados aí não recebem as coisas deles, eles botam o mundo embaixo, né? E a gente está lá tranquilo, né, vendo os acontecimentos, né? Nós não estamos botando o mundo embaixo. A gente ainda vamos analisar ainda essas questões.
Tá aí, então a Câmara de Vereadores até demorou para se posicionar, né? Que se esperava logo ali, momentos antes da publicação do vídeo do prefeito Eduardo Braide, mas há um posicionamento, vamos ver. A publicação foi feita nas redes, por meio das redes sociais. Eu não consigo ler daqui, vocês conseguem ler? Tá aí, ó, pronto. Tá aí. A gente vê que a Câmara Municipal de São Luís informou que recebeu na última terça-feira uma representação protocolada por um auditor fiscal, apresentando em nome de um grupo de aproximadamente 400 servidores municipais, essa coisa toda, né? Por suposta infração político-administrativa e crime de responsabilidade. Vamos adiante, ver o posicionamento da Câmara. Está alegando o documento, a representação acusa o prefeito de não observar a legislação, a denúncia sustenta ainda possível seletividade no cumprimento das normas e prejuízos financeiros à administração pública, além de apontar suposto desvio de finalidade, essa coisa toda. Próximo são 3 posts publicados nas redes sociais da Câmara. A última diz que a representação foi encaminhada com fundamento lá na legislação tal, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, devendo a Câmara tramitar o feito observando os prazos legais, como o John falou. Tem aí um prazo, cerca de 90 dias, né, John, até que isso ocorra. A Câmara reafirmou o compromisso com a legalidade, a responsabilidade institucional e o respeito à população de São Luís, conduzindo todos os atos com equilíbrio, autonomia e rigor jurídico. Foi a nota publicada nas redes sociais da Câmara Municipal de São Luís. Ricardo. A Câmara se manifesta, né? Não costuma se manifestar nesses casos, mas nesse aí ela se viu obrigada a se manifestar porque o prefeito Braide mentiu ontem no vídeo dele, né? Com aquela lorota de dizer que não quer o salário, porque não, o salário vai ficar igual ao do prefeito de São Paulo. Isso é uma grande lorota. Ainda dizer que eram os vereadores que estavam querendo caçá-lo, e que não é. O pedido de cassação do prefeito não partiu de um vereador. O pedido de cassação do prefeito não partiu nem da associação dos auditores do Estado, né? A associação articulou a aprovação do teto salarial, né? Aumentar o teto salarial. Como que se aumenta o teto salarial? É aumentando o salário do prefeito. O prefeito não quis esse aumento, não é porque ele não quer o dinheiro, porque ele pode muito bem pegar essa diferença e devolver para os cofres públicos. Não, eu quero ficar só com 25 mil. Aqui eu assino aqui um termo, todo mês, basta me dar 25 mil, o restante fica nos cofres públicos para ser usado na municipalidade. Pronto. Aí vem com uma lorota dessa, senhor Eduardo Braide, né? Eu que tenho um profundo respeito, ainda tenho respeito, mas a imagem ficou manchada comigo. Eu achei assim de uma infelicidade sem tamanho, essa lorota de dizer que não quer ter o salário do prefeito de São Paulo. Mas, Ricardo, não tem também a questão da economia de 15 a 18 milhões dos cofres públicos? Aí é o outro ponto que ele deveria usar e não teve coragem de dizer que há um impacto forte nas contas do município. Contudo, o John deu uma informação aqui importante, esse salário dos auditores, ele era equilibrado como teto. Sim. Com o dos desembargadores. O salário do desembargador já é para lá de 40 mil reais. Salvo engano meu, 42 e um quebrado. Né? Aí o que ocorre? A prefeitura já pagava os 42. Né? Foi reduzido para os 25. Por que foi reduzido? Porque foi determinado pela própria Justiça inconstitucionalidade. O servidor municipal não pode ter o salário dele agregado a salário do servidor do judiciário, no caso aí o desembargador. O teto do servidor do município é o salário do prefeito. Eles conseguiram, articularam politicamente, conseguiram elevar o salário do prefeito de 25 para 38 mil. Veio o impacto na folha. E aí eu concordo que tem um impacto sim na folha. Embora a turma dos auditores, hoje eu conversei com 2 ou 3, dizendo, não, Ricardo, não tem impacto porque era maior esse valor. Tem impacto, gente, tem impacto. 15 milhões e 200 mil é o que custam os 400 auditores, né, por mês. Não estou dizendo que eles não mereçam. Os auditores é que puxam dinheiro para a máquina pública. Merecem.
Mas o argumento usado pelo Braide é que foi tacanho. Ele não disse a principal razão, que é o impacto no orçamento, na folha da prefeitura. E daqui para frente muita coisa vai acontecer. Semana que vem promete muita movimentação quente na Câmara e a gente vai comentar aqui no nosso Tá Na Hora. Tá quente ainda, mas deixa eu virar a página aqui para a gente comentar sobre outro assunto que vem repercutindo e que deve também ser pauta aí nas próximas semanas. O PL, o partido, confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu um dos filhos como candidato ao Palácio do Planalto em 2026. Escolha que muda planos de muita gente, inclusive do governador de São Paulo, John. Ninguém entendeu esse anúncio hoje do Flávio, não é? Poderia ter ficado no próximo ano, já é janeiro, mas ninguém entendeu muito bem a data. Mas o que acontece? O Flávio, portanto, confirmado oficialmente como pré-candidato a presidente da República com apoio do Bolsonaro da família, não é? Os irmãos já se manifestaram, a Michela já se manifestou, todos apoiando o Flávio Bolsonaro. Mas só que isso aí não repercute muito bem no Centrão. O presidente nacional do União Brasil, Rueda, o Marcos Pereira, muita gente do Centrão não gostou porque é um Bolsonaro e porque está dentro da polarização política. Lula-Bolsonaro, não é? Mas assim, por outro lado, algumas pessoas até próximas do presidente Lula, do entorno, avaliam que é um balão de ensaio. Não, coloca o Flávio Bolsonaro, que é alguém da família, e vê o que dá, não é? Se ele vai se sair bem nas pesquisas, como vai ser a reação. Mas ao que tudo indica, tem um problema de unir o Centrão, que o Tarcísio conseguiria. O Tarcísio conseguiria unir todo o Centrão, mas o Flávio Bolsonaro parece que não, pelas reações que foram dadas ao longo da tarde de hoje. Tem essa questão aí, até se fala, né, do próprio Bolsonaro, de se tirar alguém da família, eles vão perder importância no cenário político, não é? Não precisa de alguém com o nome Bolsonaro, da família. E se botar um outro nome, que seja o Tarcísio, eles ficariam enfraquecidos. Essa é a primeira análise. A segunda é que alguns acham que não vai prosperar o nome do Flávio Bolsonaro, que o presidente vai acabar chamando o Tarcísio de última hora, só que o Tarcísio tem resistido a colocar um vice que seja Bolsonaro e se filiar ao PL. Hoje o Tarcísio é filiado ao Republicanos, né? Mas vale aguardar tudo isso. Querendo ou não, tendo o Bolsonaro na urna, o eleitor bolsonarista é importante, aquele mais fanático, aquele seguidor, é importante, fortalece, não é? Mas, por outro lado, aquele eleitor mais moderado e de centro, ele acaba se afastando um pouco, não é? Ele queria alguém ali do perfil do Tarcísio de Freitas, mas o Tarcísio ainda pode ser esse candidato, mas vai depender do desempenho do próprio Flávio Bolsonaro. Será que não teria, já vai acabar, mas só para o Ricardo, tu acha que não teria garantido de 20 a 30 milhões de votos, assim, já do bolsonarismo, Ricardo, ou não? Muito voto tem, mas eu estou com o John, eu acho que isso é mais um movimento interno do PL, né? Até para acalmar lá o Ciro, lá no Ceará, né? Isso aí é uma demonstração de calma, Ciro, a gente vai estar contigo e tal. Assunto para a semana que vem também, aí essa movimentação política lá em Brasília, a política nacional também pegando fogo. Assim a gente encerra a nossa edição de hoje, da semana, que foi muito movimentada. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta na segunda-feira, a partir das 6h30. Beijo grande, beijo na família. Fica com Deus.